E aí, pessoal, tudo bem? Estudando, né? Que bom! Vamos aqui com o curso de matemática, esse é o 6º módulo. O assunto da aula de hoje é álgebra. Nós vamos começar a álgebra mais avançada. Nós fizemos um módulo anterior com o nome As Bases da Álgebra. O que o aluno precisa saber para ter base para entender a álgebra. A álgebra é extensa, então nós estamos dividindo em alguns blocos. Hoje nós chamamos de álgebra 1. Os assuntos que nós veremos na aula de hoje são a teoria total dos conjuntos, os produtos notáveis, a fatoração algébrica, as funções, aí é um outro grupo bem grande, e aí nós vamos ver hoje, na aula de hoje, as funções do primeiro grau, do segundo grau, e vamos ter exercícios resolvidos. Preparados? Respirem fundo. Vamos ao primeiro assunto, que é a teoria dos conjuntos. Tá, então o que são conjuntos? É aquilo que você sabe mesmo. Conjuntos, um grupo. Pode ser conjunto de pessoas, conjunto de cadeiras, conjunto de objetos, conjunto de números, de letras. Conjunto eu posso representar de várias formas. A representação de conjuntos pode ser na forma tabular. Como é que é a forma tabular? Você vai colocar duas chaves, uma de abertura do conjunto, uma de fechamento do conjunto, e lá dentro vai colocar os elementos do conjunto, espaçados por vírgula ou por ponto e vírgula. Os matemáticos preferem ponto e vírgula. Então, normalmente se representa conjunto com uma letra maiúscula, tá certo? E lá dentro você vai colocar os elementos do conjunto. Então, forma tabular, é essa aí. Chavinha e os elementos lá dentro. Olha um outro aí, esse já os matemáticos gostam mais, porque está entre o espaçamento é entre ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula 8. Tá certo? Então, tabular, chavinha e os elementos lá dentro. Se for por propriedade, a gente escreve assim, olha. X tal que. Essa barrinha significa tal que. X é vogal do alfabeto latino. Veja, na forma tabular estava A, E, I, O, U. Por propriedade eu escreveria X, tal que X é vogal do alfabeto latino. Então como é que eu escreveria o B? Como é que eu escreveria B? Olha lá. B. X, tal que X é um número par, positivo e menor que 9. Então sobrou quem? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então essas são as duas formas de representar os conjuntos. Tem uma terceira forma? Claro, tem sim. É pelo diagrama de Euler-Wien, o nome de dois matemáticos aí, Então, você vai fazer um círculo, uma elipse, e vai colocar lá dentro. Quem são? Pontinho do A, pontinho do B, do E, do I, do O e do U. E por fora você põe, olha, esse aqui é o conjunto A. Então como é que ficaria o conjunto B? Olha lá. B é o pontinho 2, pontinho 4, pontinho 6 e pontinho 8. Então, forma tabular, por propriedade, e pelo diagrama de Euler-Wien. Então, outras nomenclaturas matemáticas. Quando aparecer esse símbolo aqui, A símbolo, Azinho, símbolo azão, esse símbolo significa pertence. Eu estou dizendo que o elemento Azinho pertence ao conjunto azão. E se tiver com a barrinha, olha lá, o 5 não pertence ao conjunto Bzão. Então, pertence, parece esse E meio arredondado aí, não pertence a isso com um corte. Conjuntos especiais. Existem alguns conjuntos que são especiais. Por exemplo, conjunto universo. Normalmente a gente usa a letra U. E o que é? O conjunto universo possui todos os elementos com os quais se deseja trabalhar.
a gente vai pegar subconjuntos do universo para trabalhar. É isso, vocês vão ver daqui a pouco. Conjunto unitário. Por exemplo, porque o óbvio, né? Se é conjunto unitário, ele possui um único elemento. Então, por exemplo, X, tal que X é mês do ano com menos de 30 dias. Isso é um conjunto unitário. Por quê? Porque mês com menos de 30 dias só tem um. Então, o P, portanto, isso aqui significa a palavrinha portanto, esses 3 pontinhos, portanto, o conjunto P é formado pelo elemento fevereiro. Só tem um elemento. Só tem um mês do ano que tem menos de 30 dias. Então, esse é um exemplo de conjunto unitário. Conjunto vazio. Conjunto vazio é que não tem nada. Não tem nenhum elemento lá dentro. Então, por exemplo, o símbolo é esse, né? É a letra Φ grega, ou 2 chavinhas com nada dentro. Não põe nada dentro. Então, um exemplo. X, tal que, X é dia da semana com 32 horas. Qual é o dia da semana que tem 32 horas? Não tem. Então, resposta, o conjunto M é o conjunto vazio. Escreve ou com a letrinha Φ, ou com as chavinhas e nada lá dentro. Relação de inclusão. O que é subconjunto? É assim. É esse símbolo aí, é um C comprido. O que significa isso? Olha a tradução. O conjunto A está contido em B. Logo, A é subconjunto de B. Então, quando tiver esse símbolo, A está contido em B. Portanto, A é subconjunto de B. Também eu poderia escrever dessa forma, contido do outro lado. Aí eu falo assim, ó, B contém A. O conjunto B contém o conjunto A. A está contido em B, então B contém o conjunto A. Ação e reação. Em símbolos, A está contido em B, C e somente C, ó, aqui esse símbolo é qualquer que seja X, com X pertencente a A, implica que o X pertence a B. Então, se A está contido em B, somente C, qualquer que seja o elemento de X, o elemento de A que você pegar, também faz parte do conjunto B. Algumas representações em diagramas. Então, por exemplo, A, B. B está contido em A. Então, em diagrama, você coloca uma bolinha, uma elipse, dentro da outra. Aquela que está lá dentro está contida naquela maior. A, B, opa! O A não está contido em B. Então, contido, não está contido, você coloca o tracinho, corta essa letrinha C comprida aí. Tudo bem? Vamos continuar. Propriedades. A está contido em A. Qualquer que seja A. O A não está contido em A? É o próprio A. Então eu posso dizer que o A está contido em A, qualquer que seja o A. O conjunto vazio está contido em A. Qualquer que seja A. Exemplo. Se A são os elementos, é o conjunto que tem os elementos 2, 3 e 4, e B é o conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso dizer que A está contido em B. Né? O 2, o 3 e o 4 pertence a A e também pertence a B. Igualdade. O A é igual a B, C e somente C. A está contido em B e também B está contido em A. Só tem dois conjuntos são iguais se um está contido no outro e o outro está contido no primeiro.
Conjunto das partes de um conjunto. Então, A, vamos supor o A, é o conjunto 1 e 2. Quais são as partes de A? Partes de A. É o conjunto vazio, é o conjunto formado pelo elemento 1, é o conjunto formado pelo elemento 2 e também o conjunto formado pelo 1, 2. Então tem 4 partes. Ele tem 2 elementos. São 4 partes. Então qual é a propriedade? Se o A possui n elementos, as partes de A possuem 2 elevado a n elementos. Certo? Então se são 2 elementos, parte de A tem 4. Se o A tivesse 3 elementos, partes de A seriam 9. 3 ao quadrado. Oh, desculpa, seria 8. 2 elevado à terceira. Oh, hoje eu não estou bem, hein? É o frio, vocês viram que eu estou com blusa hoje? Está um frio aqui em São Paulo, viu? Operações entre conjuntos. União. União é o U, assim, né? Então, o que é união? É o X, tal que o X pertence a A ou pertence a B. Então, quais são as propriedades da união? A união B é a mesma coisa que B união A. A união A é o próprio A. A união com o conjunto vazio também é o próprio A. A, representando no diagrama de Euler-Wien, união é isso aí, ó. Você pega todo o A e todo o B. E perceba que tem uma parte ali que faz parte tanto do A quanto do B. E o nome dessa parte é intersecção. Então, intersecção representa com o U ao contrário. E agora é o X que pertence a A e pertence a B. Tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Não é o um ou outro. Aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então essa é a área de intersecção. Quais são as propriedades da intersecção? A intersecção B é igual a B intersecção A. A intersecção A é o A. A intersecção com o vazio é o vazio. Se A está contido em B, C e somente C, a intersecção é igual ao próprio A. Então no diagrama fica mais fácil ver. Onde que está a intersecção? Essa região aí. Faz parte do A e também do B. Tá? Então só essa região. De novo, ó, você tem o conjunto A entrelaçado com o conjunto B, certo? Tem alguns elementos que se repetem, são esses aí. Os elementos que se repetem tanto A quanto em B chama-se intersecção de A e B. Tá aí. A e B são disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São esses que a intersecção dá o conjunto vazio. Ou seja, eles não se entrelaçam. São representados assim. Esses são os disjuntos. Como é que é a diferença de conjuntos? Aqui começa a morar o problema, né? Olha só. A menos B é diferente, é igual a X está o quê? X pertence a A e X não pertence a B. Essa é a propriedade. A menos B é diferente de B menos A. Não é comutativa. Só vai ser igual, o A menos B só vai ser igual ao B menos A se o A fosse igual a B. Então se o A é diferente de B, A menos B é diferente de B menos A. Então olha só como é que representa. Você tem o conjunto A, ele era todinho azul. Você enfia o conjunto B ali, a parte que está entrando, você vai retirando do A. O que sobra é a diferença, A menos B. E aqui seria B menos A. Beleza? A menos A
é o conjunto vazio, A menos o conjunto vazio é o A, conjunto vazio menos A é o conjunto vazio. Complementar. O que é complementar? Se você tem um conjunto A que está contido no conjunto B, o A está contido em B, o complementar de A em relação a B é a diferença, é o B menos A. É a parte que sobrou aí. Número de elementos de dois conjuntos. Qual é o número de elementos que tem na união de dois conjuntos? Você vai pegar, contar os elementos de A, vai contar os elementos de B, vai somar. Ah, mas está contando coisa repetida, né? Se eles tiverem intersecção, está contando coisa repetida. Sim, e aí então você desconta as coisas repetidas. Porque você vai contar só uma vez as coisas repetidas. Se você contar todos de A e todos de B, você está contando duas vezes. Então você desconta a intersecção. O número de elementos da união de A e B só vai ser igual ao número de A mais o número de B se o A e o B se eles forem disjuntos, se eles não tiverem intersecção. Principais conjuntos numéricos. Os números naturais. Quais são os números naturais? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se você colocar uma especificação, um asterisco assim, quer dizer, tire o 0. Aí então fica os naturais positivos, os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? Então, N sozinho. 0, 1, 2, 3, 4. Põe o asterisco, você descontou o N da parada. Ou descontou o 0 da parada. Números inteiros, representa com a letra Z. E vai do menos infinito negativo, né? Menos 18, menos 17, menos 16, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, aí vai até o infinito. Se você colocar o asterisco, você está tirando o 0. Então tira o 0 de lá. Pula do menos 1 para o mais 1. E aí, gente, aqui tem uma outra especificação. Eu posso colocar um maisinho aqui. Ó. Se eu colocar o maisinho, eu estou dizendo que não tem os negativos. São os inteiros não negativos. Que são os naturais. E se eu colocar menos, eu estou dizendo que são os não positivos. Se colocar o asterisco e o mais, aí tira o 0 também. Opa, esse daqui é o natural com asterisco. Se colocar negativo com asterisco, então são os números negativos. Certo? Então, repetindo, eu pronuncio assim, ó, tá? Números inteiros sem o 0. Esse daqui são os não negativos. Esses daqui são os não positivos. Esses são os positivos. E esses daqui são os negativos. Números racionais. Todo x está o quê? X é P dividido por Q. Com o P pertencente ao número inteiro. E o Q pertencente ao inteiro sem o 0, né? Não pode ter denominador 0. Você sabe que na matemática existe um mandamento que é jamais dividirás por 0. Então não existe o 0 no denominador. Então ali na letrinha Q eu não posso colocar o 0. Então eu posso colocar qualquer inteiro menos o 0. Então números racionais são números que você pode representar na forma de fração. Tá? Então são todos os números que você conhece, menos uma turminha aí, que eu já vou falar sobre eles. Se tiver assim, ó, Q estrela, é o racional menos o 0. Se tiver Q mais, é o conjunto dos números racionais não negativos. Q menos, é o conjunto dos números racionais não
positivos. Que estrela, ou asterisco, mais, é o conjunto dos números racionais positivos. Que estrela menos é o conjunto dos números racionais negativos. Beleza? Tá. E a turma que eu falei, hein? Que são os números irracionais. Tem livros que representam o irracional com a letra I, certo? Eu prefiro representar com R menos Q. R são os reais. Q são os racionais. Então, são as dízimas não periódicas. São aqueles números que têm dízima e elas não são periódicas, ou seja, não se repetem. Por exemplo, raiz de 2. Como é que é a raiz de 2? É 1,41421 e não tem repetição, você não consegue ver o período dela. Então, raiz de 2, a gente fala que é um número irracional. E o π? Conhece o π? É 3,141592, não tem repetição. Então, chama-se número irracional. O número E, que é muito estudado no ensino superior para carreiras exatas, que é 2,7182818, e não tem uma repetição como as dízimas periódicas normais. Então, números irracionais são as dízimas não periódicas. As raízes que não são exatas, são todas elas irracionais, e alguns outros números aí. Números reais, então, quais são? É a união dos racionais com os irracionais. Esses são os números reais. Então, o número natural é o conjunto menor que tem, engloba o natural os números inteiros, engloba os números inteiros os números racionais, engloba os racionais os reais. A parte da bola inteira são os reais, e essa parte entre os reais e os racionais a gente chama de irracionais. Intervalos reais é representar número em reta. Eu posso representar um número real numa reta. Tá? Então, se eu quero representar numa reta um número que está entre um número A e um número B, aqui eu pronuncio assim, x está entre A e B. Ou x é maior que A e x é menor que B. Eu posso representar isso na forma de chaves, de colchetes. Dois colchetes fechadinhos assim, A, ponto e vírgula, e B. E posso representar na reta. Eu ponho o pontinho A, que é menor que o B, ponho o B e preencho esse valor. Eu posso achuriar, eu posso pôr uma tarja maior, eu estou representando o intervalo entre A e B. Se não tiver o sinal de igual, né, então aqui ó, eu falo x está entre A e B, incluindo A, incluindo B. Pode ser igual a A, pode ser igual a B. Aqui eu só pronuncio x está entre A e B e não inclui o A, não inclui o B. Aí eu coloco os colchetes abertos para fora. E se for na reta, eu coloco bolinha branca, assim, ó, bolinha vazada. Então, bolinha cheia, vamos voltar, bolinha cheia é quando inclui. Bolinha vazada, bolinha assim, vazia, é quando não inclui. Então, aí está, o intervalo entre A e B, e não inclui o A, não inclui o B. E eu também poderia estar com bolinha cheia de um lado e vazia do outro. Tá? Então aqui eu pronuncio. X está entre A e B, incluindo A e excluindo B. Aí eu fecho a chavinha, o colchete no A e abro no B. Ou então eu ponho bolinha cheia no A, bolinha vazia no B e preencho essa região. Tá? Esses são os intervalos. Poderia estar do outro jeito, assim, né? X está entre A e B, excluindo A e incluindo o B. Aí põe chavinha aberta. Chavinha, estou falando chavinha toda hora, é colchete. Colchete aberto no A, colchete fechado no B. Então é bolinha aberta no A e bolinha fechada no B. E essa região aí é o intervalo entre A e B, excluindo A, incluindo o B.
Se eu falar aqui só assim, ó, x é maior ou igual a, aí eu ponho a colchete fechado no A e ponho mais infinito. Aí quando é infinito, gente, o colchete é sempre aberto. Como é que representaria na reta? Põe o pontinho A com a bolinha fechada e pinta toda a reta dos reais para cima disso. Se tivesse só x maior que A, exclui o A. Então põe colchete aberto dos dois lados. Como é que representa na reta? Opa, gente, aqui saiu errado. Saiu errado, tá, gente? Aqui o slide está errado. É bolinha aberta. Não passou da revisão. Então aqui a bolinha tem que ser igual a essa aqui, ó. Bolinha aberta. Teria que ser igual a esta bolinha aqui, ó. Essa bolinha que está no A teria que ser aqui nessa representação. Nossa, por que passou assim, né? Então aqui teria que ter a bolinha aberta. Considera essa bolinha fechada aí, a bolinha aberta. X menor ou igual a... Põe a bolinha aqui e agora representa para a esquerda. Será que aqui eu corrigi? Menor que A. Põe a bolinha, olha, aí está certo, bolinha aberta. Bolinha aberta e pinta a reta dos reais para o menos infinito. Certo? Então é assim que representa os intervalos. Bom, vamos fazer um exercício, alguns exercícios de conjunto, certo? Para vocês verem que, sabe, não é tão difícil assim. É uma questão de você se adaptar com a linguagem. Ok? Então vamos lá. Sejam os conjuntos U igual 1, 2, 3 e 4. E conjunto A igual 1, 2. O conjunto B está o quê? B intersecção A é igual a 1. E B união A é igual a U é qual? Qual é o B que satisfaz essa exigência? Né? Se você pegar o B e fizer a intersecção com A, vai dar só o número 1. E se fizer o B união com A, vai dar o U inteiro. Vai dar o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, qual que é? É o conjunto vazio, na alternativa A? É o conjunto que tem os elementos 1, 3 e 4, que está na alternativa B? É o conjunto que tem os elementos 1 e 2, que está na alternativa C? É o conjunto que tem só 1, ou é o próprio conjunto U, que é o 1, 2, 3 e 4? Certo? Então, como é que resolve isso? Veja como não é difícil. Né? Desenha o A. Desenha uma bolinha para a gente colocar o A aí dentro. Desenha uma bolinha para a gente colocar o B aí dentro. E o segredo é sempre começar pela intersecção. O segredo é esse. Comece sempre pelo conjunto da intersecção. Então você está vendo lá que B intersecção A é o número 1. Então coloque o número 1 nessa região da intersecção. Né? Ó, B intersecção A é o número 1. Então coloque o número 1 na região da intersecção. Ó, puxa ele para cá. Ok? Agora vamos para outra informação. O A é 1 e 2. Você já pôs o 1 aí? Põe o 2. Só que o 2 não está na região da intersecção, está fora da região da intersecção. E agora vamos pegar outra informação. O U é 1, 2, 3 e 4. E a união de A com B dá o próprio U. Já tem o 1 e o 2 aí na união. Está faltando quem? O 3 e o 4. Pronto. Agora olha para a bolinha B. Só para a bolinha B. É formado pelo 1, o 3 e o 4. Então a alternativa correta. Alternativa B. Outro. Considere os conjuntos M e N tais que a união entre o M e o N dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. A intersecção de M com N dá 1 e 2. E N menos M é 3 e 4. Assinale a alternativa correta. Né? O M é 1, 2, 3. O M é 1, 2, 5, 6. O N é 1, 2, 4. O N é 1 e 2. Ou o M é 1, 2, 3 e 4. Então, de novo, né? Desenha a bolinha, chama de N.
desenha outra bolinha e chama de N. Por onde começa mesmo? Por onde começa mesmo? Estou vindo daqui. Pela intersecção. A intersecção de M com N dá 1 e 2. Então você puxa o 1 e puxa o 2. Depois você vai para onde? Ora, o que é N menos M? N menos M. É o que vai sobrar lá no N, né? O que vai sobrar naquela parte lá da direita do N, que é o 3 e o 4. Puxa lá o 3 e o 4. E agora? O que diz ali? Aqui, ó. A união dá o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Você já colocou o 1, o 2, o 3 e o 4. Está faltando quem? O 5 e o 6. Pronto. Olha só para a bola da letra M de macaco. 1, 2, 5 e 6. Alternativa B. Viu? Diagraminha aí do Eulerzinho ajuda pra caramba, né? Mais um. Em uma escola, considerando-se as disciplinas de matemática e português, constatou-se que 300 alunos obtiveram média acima de 5 em apenas uma das disciplinas. Então foi ou em matemática ou em português. 260 alunos obtiveram média acima de 5 em português. 100 alunos obtiveram média acima de 5 nas duas. Bom, é por aqui que você tem que começar. Isso é a intersecção. É onde conseguiu nas duas. 100 alunos obtiveram média acima de 5 nas duas disciplinas. Então é por aí que você tem que começar. 210 alunos não obtiveram média acima de 5 em matemática. Determine o número de alunos dessa escola. Tá? Então vamos lá. Vamos desenhar a escola. Vamos fazer um retângulo para a escola. Fazer uma bola aqui para matemática. Uma bola aqui para português. Certo? Na intersecção, eu coloco aqueles alunos que eu vou começar por eles, né? Aqueles que tiveram nota acima nas duas. Certo? Depois eu vou preenchendo conforme as informações. Olha só. 100 alunos obtiveram média acima de 5 nas duas. Onde eu ponho o número 100? Aqui, 100 alunos. Já tem 100 aí. Vamos pegar outra informação. 260 alunos obtiveram média acima de 5 em português. Então é a bola do português. A bola do português tem que ter um total de 260 alunos. Mas 100 eu já pus. Já foi colocado 100. Que é aquele que acertou. Além de português, acertou matemática. Então quantos faltam ali para completar os 260 da informação que foi dada? Falta um total de 160. Olha que a bola do português agora deu 260 alunos. Pegar outra informação lá. 300 alunos obtiveram média acima de 5 em apenas uma das disciplinas. Então não vale esses 100 que estão aí. Não vale esses 100. É 160 de um lado, mais um tanto do outro lado. E a soma tem que dar 300. Já tem 160 de um lado, agora aquele outro lado que está em branco lá na matemática, aquele que está vazio. Quantos tem? Já tem 160. Falta quanto para 300? É isso, né? Falta 140. Então agora, somando 140 com 160, eu posso dizer 300 alunos obtiveram média acima de 5 apenas em uma das disciplinas. Ou foi matemática, que foi 140, ou foi português, que foi 160. Total, 300. Outra informação. 210 alunos não obtiveram média acima de 5 em matemática. Bom, a gente está vendo aí que o pessoal que fez matemática é o 140 mais o 100. Esses tiveram nota acima de 5 em matemática. 140 mais 100, já tem 240. 160 eu sei que já não conseguiu. Que só conseguiu em português, não conseguiu em matemática. Mas a informação diz que são 210. Opa, então tem 50 alunos aí que não fizeram nem português, nem matemática. Eles estão fora. Eles estão dentro da escola, mas eles não foram bem. Nem em matemática, nem em português. Então tá aí, ó, todas as informações aí você já tem. Se te perguntar assim, quais são os alunos que obtiveram média acima de 5 em matemática? Você fala 240.
Quais os que conseguiram nas duas? 100. Quais os que conseguiram média acima de 5 em português? 260. Se te perguntarem assim, quais são os alunos que conseguiram média 5 só em matemática, que não conseguiram em português? Aí é 140. Só em português, não em matemática. Aí é 160. Certo? Então agora é só somar, né? Nós temos aqui 140, mais 100, mais 160, mais 50. Vamos somar? 0, 0, 0, 4, 6, 5, todo mundo sabe somar, todo mundo já assistiu o curso de a forma divertida de aprender matemática. Então, o total de alunos dessa escola, 450 alunos. Bom, isso foi teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos tem esse tipo de exercício aí. Com o diagrama do Euler-Wien, você resolve a grande maioria dos problemas de conjuntos. Vamos aos produtos notáveis. Quais são os produtos notáveis? São os produtos de binômios. Então, vamos lá. Primeiro, imagine o número A multiplicado por um binômio. Binômio quer dizer a soma ou a diferença de duas coisas, né? Então, como é que ficaria? A vezes, abre parênteses, x mais y. Como é que fica o resultado disso? Você multiplica o A pelo x e fica A vezes x. Você multiplica, põe o mais, né? Multiplica o A pelo y e fica A vezes y. Certo? O nome disso é propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à diferença, ou à subtração. Ok? Então, número multiplicado por binômio faz a distributiva. Produto da soma pela diferença. Agora, quando você multiplica dois binômios, por exemplo, A mais B, que multiplica A menos B. Você vai fazer a distributiva. Só que agora não se esqueça que tem dois elementos em cada lado. Então você vai pegar o A e multiplicar pelo A. Quanto que dá A vezes A? Dá A elevado ao quadrado. Agora multiplica o A pelo menos B. Ali é menos B. Multiplica A por menos B. O que dá A vezes menos B? Dá menos AB. Agora vamos multiplicar o B pelo A. É mais B vezes A. Mais B vezes A. Mais AB. Mas não era BA. A ordem dos fatores não altera o produto. AB é igual a BA. O que faltou? Faltou B por menos B. Mais B vezes menos B. Isso dá menos B ao quadrado. Viu? Fez a distributiva. Isso é o produto da soma pela diferença. Gente, você pode fazer isso a hora que quiser. Porém, a hora que aparecer o produto da soma pela diferença, você já pode fazer direto. Por quê? Porque vai cortar aqui. Você percebeu que tem um menos AB e um mais AB? Vai cortar, vai virar zero. Então, quando tiver produto da soma pela diferença, você pronuncia assim, ó. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, soma multiplicado por diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E vai direto, já ganhou um tempinho aí. Quadrado da soma. Como é que eu faço o quadrado da soma? Então, põe lá um binômio, né? O A e o B. A soma é o sinal de mais, certo? E lembre-se que você pode fazer pela propriedade distributiva também. O que é A mais B ao quadrado? É A mais B que multiplica A mais B. Vamos fazer distributivo para você ver como é que fica. Multiplica o A pelo A. O que dá mesmo? Todo mundo sabe. A ao quadrado. E quando eu multiplico A pelo B, o que dá? A vezes B. A vezes B. Como os dois são positivos, dá o mais lá. E depois, B vezes A. Os dois positivos de novo.
B vezes A. Quanto dá? Mesma coisa, AB. E B vezes B. B elevado ao quadrado. Percebeu? Então, pode fazer a distributiva sem problema, né? Elevar ao quadrado é multiplicar por ele mesmo, faz a propriedade distributiva. No entanto, você pode pronunciar assim, ó. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Repetindo, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o AB, mais o B ao quadrado. E o quadrado da diferença? Pode fazer pela distributiva também. Toma cuidado que agora vai ter o jogo de sinais. Quando multiplica um positivo por um negativo, dá negativo. Um negativo por um negativo dá positivo. Então, vamos lá. AB vezes A menos B vezes A menos B. Multiplica A pelo A. O que dá? A elevado ao quadrado. Agora você vai multiplicar A por menos B. Quanto que é A vezes menos B? É menos AB. E agora é menos B por A. Vai dar menos de novo. Menos AB. E agora vai multiplicar menos B por menos B. O que dá menos B por menos B? Olha lá, olha lá, olha lá, vira mais. Vira mais. Menos com menos vira mais. Então, qual é o quadrado da diferença? O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Cubo. Ixi, agora cubo da soma. Cubo da soma. Como é que nós vamos fazer A mais B ao cubo? Bom, eu posso dizer que é A mais B que multiplica A mais B ao quadrado. E A mais B ao quadrado nós já fizemos. Tá? Então agora eu vou fazer o método distributivo, que você já sabia o método distributivo. A tua professora, a maioria dos alunos que está assistindo esse curso, quando fez o ensino fundamental, teve aula com professora. A maioria que eu pergunto dos meus alunos, o que você fez fundamental que te ensinou continha de vezes? Como é que era o nome do seu professor? Eu falei, não, foi a professora. Ah, então, aqui eu vou homenagear a minha professora que me ensinou a fazer isso aqui. Pro Janete, um abraço. Olha só, ela falava assim, ô vó, ela me chamava de Wagner, você me chama de vó. Coloca o primeiro número em cima. Né? Eu vou colocar o A mais B ao quadrado. Eu sei que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Põe o primeiro número em cima. Põe o segundo número embaixo. Põe o traço e põe o sinal de vezes. Foi assim ou não foi? É, né? E depois, começa a multiplicar de trás para frente. Né? Você faz assim, ó. Multiplica esse por esse. Quanto que é? B vezes B ao quadrado. Isso dá B ao cubo. E depois, no nosso caso aqui, a gente multiplica sinal por sinal para ver que sinal vai dar. Mais vezes mais. Dá mais. E depois, multiplica esse B por esse 2AB. B vezes 2AB vai ficar 2AB ao quadrado. Mais vezes mais. Não era assim? Não, com número ou com letra você faz do mesmo jeito. Mais vezes mais. Dá mais. B vezes A ao quadrado. Fica A ao quadrado vezes B. É isso aí. E depois? Aí a Projanete falou assim, agora vai para o outro algarismo aqui. Pega esse e multiplica por esse. Era assim ou não era? Eu aposto que você já sabia tudo isso. Quanto que é? A vezes B ao quadrado. A vezes B ao quadrado. Aí você não punha lá embaixo do último, né? Punha embaixo do penúltimo. Era assim, olha lá. Mesma coisa. O A aqui é positivo. E o B também é positivo. Positivo com positivo, sinal de mais. Agora multiplica aqui. 2AB vezes A. Fica 2A ao quadrado vezes B. Positivo com positivo. Positivo. A vezes A ao quadrado. Isso fica A elevado ao cubo.
E aí? Aí ela fala, põe um traço. Agora vai somando de trás para frente, né? Vai ficar b ao cubo mais... Fica lá 2ab ao quadrado mais ab ao quadrado. 3ab ao quadrado. A ao quadrado b mais 2 ao quadrado b. 3 ao quadrado b. Não é assim? É. Então põe lá. b ao cubo. Pá, pá, pá. Então, o cubo da soma é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Certo? E se fosse a diferença? Aí tem aquele probleminha do mais com menos, menos com menos. Vamos fazer? Então vamos lá. Projanete, vamos lá. Pega o a menos b ao quadrado, transforma em quadrado do primeiro menos 2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e fica assim. Coloca em cima. Pega esse e coloca em baixo. Põe o traço e o sinal de vezes, se não dá azar, né? Sinal de vezes. Multiplica aqui. B por B ao quadrado. Isso dá B elevado ao cubo. Menos com mais. Menos. Multiplica aqui. 2ab vezes B. Fica 2ab ao quadrado. Menos vezes menos. Mais. B vezes A ao quadrado. A ao quadrado, B. Menos vezes mais, menos. Depois, agora vamos passar para o A. A vezes B ao quadrado. A, B ao quadrado. Mais vezes mais. Mais. A vezes 2AB. 2A ao quadrado, B. Mais vezes menos. Menos. A vezes A ao quadrado. A elevado ao cubo. Põe o traço. E agora veja lá, o B ao cubo vai ficar negativo. O 2ab ao quadrado com ab ao quadrado vai ficar 3ab ao quadrado positivo. O a ao quadrado b e o 2a ao quadrado b vão somar, vão ficar menos 3a ao quadrado b. E o a ao cubo vai ficar positivo. Então, quando é cubo da diferença, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Terceiro positivo, quarto negativo. E olha lá. Então, eu digo, o cubo da diferença é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, vamos fazer um exercício com produtos notáveis. Então, olha só. Sendo a letra M igual, parênteses, x mais o inverso de x, fecha parênteses, tudo ao quadrado, e n, abre parênteses, x menos 1 sobre x, fecha parênteses, ao quadrado, determine o valor da expressão e, que é m menos n, tudo elevado ao quadrado. Então, primeiro vamos ver o que é m menos n. O que é m menos n? É isso aqui, né? É o quadrado de uma soma menos o quadrado de uma diferença. Mas então a diferença de quadrados, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é diferença de quadrados. Isso é o produto da soma pela diferença. Ou seja, você vai somar os dois e multiplicar pela diferença dos dois. Então, somando os dois, olha lá, soma os dois. Soma o primeiro com o segundo. E multiplica pela diferença. Pega o primeiro e subtrai o segundo. Vou colocar entre parênteses aqui para não se confundir. Agora, olha só. Aqui nós temos 1 sobre x e aqui tem menos 1 sobre x. E aí, 1 sobre x menos 1 sobre x dá 0. E do outro lado aqui, nós temos aqui o x, e a hora que abrir os parênteses, vai ficar menos x. Vai cortar. E aquele menos 1 sobre x vai virar positivo, né? Menos com menos vai virar positivo.
Então, olha o que vai dar. Somando os primeiros parênteses, 2x. E somando o segundo parênteses, 2 sobre x. É 1 sobre x mais 1 sobre x, 2 sobre x. De novo vai cortar o x. Cortou o x aqui, cortou o x aqui. Quer dizer que só a parte m menos n é 2 vezes 2. É 4. Percebeu como é facinho? Não parecia difícil? Então, facinho. E agora a expressão e é pegar isso e elevar ao quadrado. Vai dar 4 elevado ao quadrado. Então, portanto, a expressão e é o número 16. Tranquilo, né? Muito fácil. Outro exercício. Os números reais, x e y, são soluções do seguinte sistema de equações. Olha só. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aí é o cubo da soma, lembra? É o cubo da soma. Igual a 2 raiz de 2. Aí olha lá. Cubo do primeiro, beleza. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Oh, beleza. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Beleza. Menos 2 vezes o cubo. E isso daí não é o cubo da soma. Isso da diferença. Isso não é o cubo da diferença. Lá no final está menos 2y à terceira. Se fosse 1y à terceira, menos 1y à terceira, pô, maravilha, né? Mas eu poderia escrever assim, né? Depois, ó. Assim é correto afirmar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? 8 nonos, 2, 1 ou 10 nonos? Então, essa segunda linha eu poderia arrumar uma artimanha para transformar um pedaço dela no cubo da diferença. Eu poderia escrever assim. Opa, isso daqui é a primeira linha. Vamos falar primeiro da primeira linha. A primeira linha eu já sei que aqui é o cubo da soma. Aqui é o cubo da soma. E 2 raiz de 2, gente, é raiz de 2 ao cubo. 2 raiz de 2 é pegar o raiz de 2 e elevar ao cubo. Então aqui está facinho. Então a segunda linha, a artimanha que eu te falei. O lado esquerdo do igual não é o cubo da soma, mas a gente vai dar um jeito de transformar um pedaço no cubo da soma. Olha o que nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, pois daí já é o cubo da diferença, menos y ao cubo. Aí eu já consigo escrever assim. É o cubo da diferença, jogo o y negativo para o outro lado e fica assim. Então dei uma artimanha aí, né? Arrumei um truque, né? Na primeira linha estava facinho, olhou a expressão, viu que é o cubo da soma, escreve cubo da soma. 2 raiz de 2 é pegar a raiz de 2 e multiplicar 3 vezes. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Vezes raiz de 2, que dá 2 raiz de 2. E da outra, você puxa um pedacinho daquele 2y à terceira. Puxa um pedacinho para virar o cubo da diferença e joga o outro para o outro lado do igual. E aqui a gente corta, né? Ó, x menos y ao cubo é igual a y ao cubo. Então eu posso dizer que x menos y é igual a y. Corta o cubo. Né? Joga o y para o outro lado, fica positivo. Então aqui eu estou dizendo, x é o dobro do y. Pronto, olha aí que fácil. Aqui a mesma coisa, corta o cubo, eu posso dizer que x mais y é igual a raiz de 2. Agora substitui, onde está escrito x eu posso escrever 2y. Então em vez de x mais y igual a raiz de 2, eu coloco 2y mais y igual a raiz de 2. Então fica 3y igual a raiz de 2. Então 1y é raiz de 2 dividido por 3. E o x? O x é o dobro disso. A pergunta é, quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Pega 2 raiz de 2 sobre 3 e eleva ao quadrado. Pega raiz de 2 sobre 3, eleva ao quadrado.
Se você elevar ao quadrado, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado é 8. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 3 ao quadrado é 9. Quanto é 8 nonos mais 2 nonos? Resposta: x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 nonos. Alternativa D. Facinho, né? Se não achou fácil, assiste de novo, né? Até ficar bom. Vamos para a fatoração algébrica. Fator comum. A fatoração é o inverso do produto, né? Então, se você tiver assim, A vezes X mais A vezes Y, você está vendo que o A é fator comum. Então, você escreve assim, A, ó, fator comum. Escreve A, e aí multiplica um parênteses. E lá dentro você coloca quem? O X mais o Y. Certo? Se você fizer de trás para frente, você vai estar fazendo aquela propriedade distributiva dos produtos notáveis. Certo? Então, fatoração são os produtos escritos de trás para frente. Enquanto nos produtos a gente está transformando o produto em soma, na fatoração está transformando soma em produto. Agrupamento. Como é que é a fatoração algébrica por agrupamento? Então vamos supor que não tenha fator comum em todos os elementos. Olha só. AX mais AY mais BX mais BY. Não tem um fator que está nos 4. Não tem. Então você procura fator que esteja em pelo menos 2. Por exemplo, aqui tem o A e o A. Pega e escreve. A, abre parênteses. O que sobrou? Sobrou o X mais o Y. Então, desses dois elementos, as duas primeiras parcelas aí, AX mais AY, você transforma em A, que multiplica X mais Y. Agora procura na outra. O que eles têm em comum? Tem a letrinha B. Então escreve mais B, abre parênteses. O que vai ficar dentro do parênteses? Você vai colocar o X mais o Y. Tudo bem? Agora olha bem. De 4 parcelas você passou a ter 2 parcelas. Um produto mais um outro produto. Oh, mas nesses produtos você está vendo algo em comum agora, né? Aqui tem X mais Y e aqui também tem X mais Y. Isso é fator comum. Então eu posso juntar e abrir parênteses. O que vai ficar dentro do parênteses? A mais B. Percebeu? Vai agrupando até chegar num produto só. Produto só, fatorou. Fatorar significa transformar em fatores. Então, AX mais AY mais BX mais BY é A mais B que multiplica X mais Y. Diferença de quadrados. Então é esse exercício que a gente fez, um deles aí. Quando tiver A ao quadrado menos B ao quadrado, você escreve como? A mais B que multiplica A menos B. Trinômio quadrado perfeito. Aqui é mais difícil, tá? Você bater o olho assim, para os iniciantes fica um pouquinho mais difícil. Você olha para isso daqui e fala, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui é o quadrado da soma. Quadrado da soma. Soma, fecha parênteses, quadrado. Bater o olho numa soma e ver que dá para fatorar, aqui é mais difícil, precisa treinar. Você olhou A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, opa, esse daqui é o quadrado da diferença. O quadrado da diferença. Tá? Então essas são as regrinhas da fatoração algébrica. São essas que você deve usar mais. Por exemplo, olha um exercício aí. Simplificando a expressão 2x sobre x mais 1 mais x menos 1 sobre x menos 2x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais x. Com o x diferente de 0 e diferente de menos 1, obtemos o quê? Então, o que dá para a gente fatorar aí? O que dá? Dá para pôr alguma coisa em comum, um fator em comum? Vai dar para ver se tem aí o
o quadrado, a diferença de quadrados, ou um trinômio quadrado perfeito, são essas, né? Então, puxando aqui, opa, já deu para fatorar uma coisa ali, né? O que mudou? Vamos voltar aqui. Olha o que está mudando, olha lá. Olha o que mudou. A parte de cima está igual nos 3. A parte de baixo está igual nos 2 primeiros. Mas na terceira fraçãozinha ali, foi colocado o quê? Foi colocado o x em evidência. X ao quadrado mais x tem o x que é o fator comum. Coloque em evidência, dentro dos parênteses fica x mais 1. Se você fizer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x, seria x ao quadrado mais x. A primeira fatoração foi fator comum. Agora, gente, coloca o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre a fração que tem o denominador x mais 1, o outro tem o x, e o outro já tem o produto dos dois, x vezes x mais 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o produto, né, que é o próprio denominador da terceira fração aí. Então, vira um denominador só. Então, pega x, que multiplica x mais 1, e divide por x mais 1. Dá x. Multiplica por 2x, 2x vezes x. Pega x, que multiplica x mais 1, e divide por x, que é o denominador da segunda fração. Dá x mais 1. Multiplica por x menos 1. E o menos, hein? Aquele menos que estava na frente da terceira fração. Você distribui. Vai ficar menos 2x ao quadrado, e aí o menos 1 vira mais 1. Percebeu? Então, segunda passagem. Mínimo múltiplo comum, sobe a multiplicação de alguns elementos e faz a distributiva do sinal negativo. Continuando, agora vamos fazer lá. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Depois vem x menos 1 que multiplica x mais 1. Bom, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É x ao quadrado menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos 2x ao quadrado mais 1. Está percebendo que aqui tem um 2x ao quadrado no começo e lá no finalzinho tem menos 2x ao quadrado? Está percebendo que lá no meio tem um menos 1 e lá no fim tem um mais 1? Eles vão embora. Então vai ficar x ao quadrado, só um x ao quadrado, o resto foi tudo embora, sobre x que multiplica x mais 1. Mas x ao quadrado dividido por x dá x. Então a resposta é x sobre x mais 1. Então, simplificando aquela expressão, acaba chegando nessa simplesinha aí, x sobre x mais 1. Mais 1. Simplificando-se a expressão m ao quadrado mais m. Sobre 5m ao quadrado mais 10m mais 5. O que tem em comum aí? O que dá para ver que é em comum? No numerador nós temos o m em comum. E no denominador, se você perceber, nós temos o número 5 em comum. Eu consigo colocar o 5 em evidência. Então vamos colocar? Vamos lá. Coloque em cima o m em evidência. Fica m que multiplica m mais 1. E embaixo coloco o 5 em evidência. Então lá dentro vai ficar m ao quadrado mais 2m mais 1. Embaixo, se você olhar agora dentro dos parênteses, o que é? M ao quadrado, mais 2m mais 1, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o quadrado da soma. Quadrado da soma. Tá bom? É 5 que multiplica m mais 1 elevado ao quadrado. Se em cima tem m mais 1 e embaixo tem m mais 1 ao quadrado, eu consigo cortar. E aí ficaria em cima o m, embaixo o 5, que multiplica m mais 1. E simplificou o máximo possível. Beleza? Então vamos para as funções. Gente, para entender o que é função, você precisa primeiro entender o que é relação, o que é produto cartesiano. Você precisa saber alguns detalhezinhos aqui, né? Porque a gente vai usar a teoria dos conjuntos.
Então vamos começar bem devagar, porque função é um capítulo extenso, nós temos inúmeras funções para estudar. Nesse módulo de álgebra 1, nós separamos as de primeiro grau e de segundo grau. Depois, no álgebra 2, nós temos as funções modulares, depois exponenciais, logaritmos, senoides, cossenoides. Tem uma série de funções para a gente estudar. Então vamos começar bem devagarzinho para você entender o que significa a palavra função. De onde vem isso? Certo? Então, primeiro vamos entender o que é produto cartesiano. Tá? Então vamos imaginar um conjunto. Um conjunto A, que tem lá 3 elementos. O número 2, o número 3 e o número 4. E um conjunto B, que tem lá 2 elementos. O 7 e o 8. O que é o produto cartesiano A vezes B? O que seria A vezes B? Seria um conjunto, né, de 6 elementos. Por que 6? Um tem 3 elementos, o outro tem 2, aqui vai ter 6. E em vez de ser elementos, vão ser pares. Pares ordenados. Pares separados ali por ponto e vírgula, de tal forma que o primeiro número faz parte do conjunto A e o segundo número faz parte do conjunto B. Tá? Então, vamos fazer na prática aqui. Olha só. Aqui tem o 2 do conjunto A. Eu puxo 2 e ponho aqui. Aqui tem o 7 do conjunto B. Eu ponho o 2 e o 7. Então, esse é o primeiro elemento do conjunto do produto cartesiano A vezes B. Puxa o primeiro, põe na primeira posição. Né? O conjunto que estiver em primeiro lugar, você põe na primeira posição. Se estiver em segundo lugar, você põe na segunda posição. Então, o produto cartesiano, primeiro produto cartesiano, primeiro elemento do produto, é o par ordenado 2, 7. O que dá para fazer com 2 ainda? Dá para fazer o parzinho 2 com 8. Certo? Então, com o 2, dá para fazer 2 e 7, 2 e 8. Com o 3, dá para fazer qual parzinho? O 3 com o 7 e o 3 com o 8. E com o 4? Dá para fazer 4 com o 7 e 4 com o 8. Então, o produto cartesiano é isso, é criar par ordenado. Ordenado por quê? Porque na frente vem o A e atrás vem o B. Na primeira posição vem o A, na segunda posição vem o B. Então vamos treinar aqui. Como é que ficaria B vezes A? Também teria 6 elementos, mas não seriam os mesmos. Então A vezes B, no produto cartesiano, não é igual a B vezes A. Porque agora eu tenho que colocar na posição, na primeira posição, o elemento do B. Então aqui eu coloco o 7. E o 7 aí eu olho lá para o A. Dá para fazer par com quem? Dá para fazer par com o 2. Mas o 7 também dá para fazer par com quem? Com o 3. Mas o 7 dá para fazer par com quem? Com o 4. Então eu tenho 3 pares ordenados aí. 7, 2, 7, 3, 7, 4. Depois o 8. Dá para fazer par com quem? Com 8, 2. O 8 com o 3 e o 8 com o 4. Certo? Então, produto cartesiano é isso. É criar pares ordenados. Vamos fazer mais um, vamos treinando. Se fosse A vezes A. A vezes A, mas o A tem 3 elementos. Se eu vou fazer A vezes A, vai ser 3 vezes 3, tem que aparecer 9. 9 elementos. Então vamos pôr os 9 aí. Os 9 elementos, são todos pares ordenados. Então, o 2 dá para fazer par com quem? No próprio A. Agora esquece o B. O B está aí, mas não vai aparecer na continha do produto cartesiano. Então dá para fazer 2 com quem? Com o próprio 2. Dá para fazer 2 com quem? Com o 3. E o 2 dá para fazer com o 4? Dá. Então dá para fazer o parzinho 2, 4. Depois o 3. Dá para fazer o par 3 e 2. E qual outro par? 3 e 3. Qual outro par que dá? 3 e 4. E com o 4? 4 e 2
4 e 3, 4 com 4. Vamos treinar de novo? E se fosse B vezes B? Bom, o B tem 2 elementos. Se fizer vezes ele mesmo, 2 vezes 2, 4 elementos. Então vamos colocar os 4. E quais são os pares que dá para fazer no produto cartesiano de 7 com 8? O parzinho 7 com 7. O parzinho 7 com 8. E o parzinho 8 com 7. E, finalmente, o parzinho 8 com 8. Representação do produto cartesiano. Eu posso representar dessa forma aí, né, na forma de tabela, que a gente acabou de fazer. Então, qual é o produto cartesiano A do conjunto A vezes o conjunto B? É o conjunto dos pares ordenados. 2, 7, 2, 8, 3, 7, 3, 8, 4, 7 e 4, 8. Essa representação chama forma de tabela. Qual é a outra forma que dá para representar? É o chamado diagrama de flechas. É aqui que começa a entrar o conceito de funções. Vai prestando atenção que as flechinhas vão te ajudar a entender o que é função. Então você coloca o diagrama de Euler-Wien, aqui o A, o 2, o 3 e o 4. Depois coloca uma bolinha aí para o B, coloca o 7 e o 8. E agora você faz o produto assim, ó. Dá para fazer produto 2 com 7? Aí você põe uma flechinha saindo do 2 e chegando no 7. Parzinho, 2 na frente, 7 atrás. 2, 7. Qual outro parzinho que dá para fazer com 2? 2 e 8. 2 na frente, 8 atrás. Aqui, 3 na frente, 7 atrás. 3 na frente, 8 atrás. 4 na frente, 7 atrás. 4 na frente, 8 atrás. E no gráfico? Agora sim, hein? Estamos entrando no gráfico. Por isso que chama cartesiano. Porque é em homenagem a René Descartes, e que inventou o plano cartesiano, que tem o eixo X e o eixo Y. No X eu coloco sempre o conjunto que está na frente. Tá? Então eu vou colocar aqui o produto para vocês verem como é que a gente vai montando os pontinhos no gráfico. Então põe o eixo horizontal. Eixo é uma reta com uma setinha. Chama de X. E aqui nós vamos colocar os elementos do A. Aqui Y. E aqui nós vamos colocar os elementos do B. Então, para começar, nós temos lá, o primeiro parzinho é 2, 7. Então, no eixo horizontal, eu vou procurar onde está o 2. No eixo vertical, eu vou procurar onde está o 7. Preparados? Então, vamos lá. 1, 2. Achei? Põe o 2 ali. Agora procura na vertical. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7? Deu. Procura. Pronto, tá aí. Já achei o 2 na horizontal, o 7 na vertical. Agora puxa uma linha tracejada aqui no 2, puxa uma linha aqui tracejada no 7 e põe um pontinho aqui. Pronto, este é o par ordenado, é o ponto que tem as coordenadas 2 e 7. A gente fala que a abscissa, que é a horizontal, é o 2. E fala que a ordenada, que é o vertical, é o 7. Então é o par ordenado 2, 7. E eu represento assim no gráfico cartesiano. Tá? Eu posso também falar as coordenadas de um ponto. As coordenadas. A abscissa na horizontal e a ordenada na vertical. Então sempre o primeiro está na horizontal, o segundo está na vertical. Então vamos pôr o 2, 8. O 2 já está colocado, vamos procurar o 8. Está aqui. Olha o 8, põe o 8 ali. Puxa uma linha tracejada, puxa uma linha tracejada, põe um pontinho. Pronto. Você achou o ponto cujas coordenadas são 2 e 8. 2 de abscissa, 8 de ordenada. Vamos ao próximo. Vamos procurar o 3 agora.
Aqui está o 3. Puxa o 3 aqui. E o 8? O 8, o 3 e o 7. O 7 já está marcado ali. Puxa uma linha tracejada, põe um pontinho. Pronto, está aí. Esse é o pontinho de coordenadas 3 e 7. Onde está o 3 e 8? O 3 já está marcado, o 8 já está marcado. Puxa as linhas tracejadas, pontinho aqui. Pronto, está aí o par ordenado, cuja abscissa é 3 e a ordenada é 8. Procura o 4. Achou o 4? Põe o 4 aqui, puxa uma linha tracejada até o 7, põe um pontinho, está aí, esse é o pontinho 4, 7. E finalmente, o pontinho 4 e 8. Percebeu então? Ó? Forma de tabela, forma de diagrama de flechas e o gráfico cartesiano. Relação. Relação é qualquer, olha só, o que é relação? Relação de A em B. Qualquer subconjunto do produto A vezes B. Qualquer subconjunto daqueles parzinhos lá é uma relação de A em B. E agora o que é função? Função é o seguinte, presta atenção agora. Respira fundo, vou até tomar água. Função é uma relação especial. Função de A em B, que escreve assim, ó, F, dois pontos, A, flechinha B, é para todo x que pertence a A, presta atenção, para todo x, para todo, existe um único y em B. De novo, função é isso. Todos os elementos de A têm que estar relacionados com pelo menos um de B. E só um para cada um. Né? Nossa, que complicado. Vamos ver aqui. Vamos pegar alguns subconjuntos, tá? Algumas relações possíveis. Tá, então nós temos aí 6 elementos, né? 6 pares ordenados, e dá para fazer vários subconjuntos. Vamos pegar alguns aqui. Por exemplo, aqui colocar o 2, o 3 e o 4, aqui o 7 e o 8, e fazer relação 2, 7, parzinho 2, 7, o 3, 7, o 4 e o 8. É uma relação. Não está relacionando 4 com 7, não está relacionando 3 com 8, não está relacionando 2 com 8, mas está relacionando aí o 2 com 7, o 3 com 7 e o 4 com o 8. Outra possível. Aqui o 2, o 3 e o 4. Aqui o 7 e o 8. E aqui colocar o parzinho 2, 7, parzinho 3, 7 e o parzinho 4, 7. E o 8 sem parzinho. Mas está vendo? Todo elemento do A está fazendo parzinho, tanto na primeira relação quanto na segunda. Mais uma. Aqui 2, 3, 4. Aqui 7 e 8. E vamos fazer tipo assim, ó, o 2 está fazendo par com 7, o 3 está fazendo par com 8. E aqui mais uma, só para vocês terem como exemplo, tem várias, né? Só como exemplo aqui fazendo parzinho 2, 7, 3, 7, 2, 8, 4, 8. Então, o que é função? Olha, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Eu tenho que respeitar isso. Dessas 4 relações aí, tem umas que são funções, que respeitam isso. Tem outras que não respeitam. E você precisa treinar para identificar. Ó, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Então, olha para cá. Essas 2 relações são funções. Todo elemento de A tem alguém fazendo par em B. E só tem um em B. Então, desculpe, lá na primeira relação, o número 2 está fazendo par com quem? Com o 7. O 2 só está fazendo par com o 7. E o 3 também está fazendo com um só. Com quem? Com o 7. Um só.
E o 4? O 4 não está sozinho, está fazendo par com alguém, está fazendo par com o 8. Então, na outra relação, o 2 está fazendo par com alguém? Está fazendo par com 7. Só com 1? Só com 1. E o 3? Está fazendo par com 7. Só com 7? Só com 7. Só está fazendo com 1? Tá. E o 4 não está sozinho, também está fazendo par? Tá. Então isso é função. Todos do primeiro elemento, do primeiro conjunto, tem que estar relacionado com o segundo. Mas só com um do segundo. Por que esses outros dois aqui não são funções? Por que não são funções? Porque aqui, ó, no conjunto A, na primeira relação, ó, tem o 4 que não está fazendo par com ninguém. E a função é clara. Para todo x pertencente a A, existe um único y em B. Tá? E aqui o 4 não tem um y em B para ele. E o outro, por que não é função? Porque o número 2 está fazendo par com o 7 e com o 8. Não está tendo um único, está tendo 2. Então não é função. Então vamos fazer outra aqui. Olha só. 2 com 7, 3 com 7, 4 com 8. Tá. O que é domínio? Né? Então se a gente tivesse dois conjuntos, A e B. Dois conjuntos A e B. O A fosse o 2, 3 e 4. E o B fosse 7, 8, 9. É diferente do anterior. Tá? E nós tivéssemos esses pares. 2, 7, 3, 7, 4, 8. Para todo A, existe um único em B? Sim. Então isso é função. Se é função, eu tenho algumas nomenclaturas aqui para entender. O que é domínio? O que é domínio? Domínio é o conjunto A. O 2, 3 e 4. É da onde está partindo as flechinhas. Certo? O que é contra-domínio? É o conjunto B, onde está chegando as flechinhas. É o 7, 8 e 9. Mas o que interessa mesmo é a imagem. E a imagem é aquela parte do B que só está recebendo flechinha. Então você descarta quem não está recebendo flechinha. Então, imagem. Quem é a imagem? Qual é a imagem? Que representa IMF. É o 7 e o 8. O 9 está fora da imagem. O 9 faz parte do conjunto B, mas não faz parte da imagem da função. Então, domínio da função é o conjunto A. Imagem da função é onde está chegando as flechinhas do A. Condições de existência do domínio. O domínio, às vezes, é problemático com algumas funções. Então, por exemplo, se a função for, olha, pega o x e inverte. Qual é a função de x? Inverter o x. Se pegar o 2, inverte o 2, vira meio. Se for o 5, inverte o 5, vira 1/5. Se for o 10, inverte o 10, vira 1/10. Se for o 0, não pode, ó. Mandamento sagrado da matemática, jamais dividirás por 0. Então o domínio é x tal que o x seja diferente de 0. Então não pode ser o 0. Outro problema. Se a função for, ó, pega o x e tira a raiz quadrada. Se pegar o 4, tira a raiz quadrada da 2. Se pegar o 9, tira a raiz quadrada da 3. Se for o 100, tira a raiz quadrada da 10. Se for o 13, tira a raiz quadrada da raiz de 13. Se for o 0, raiz de 0 é 0. Se for o menos 1, raiz quadrada de número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Então não pode ser negativo. Então o que eu digo? Que o domínio é todo x, né? Tal que o x tem que ser maior ou igual a 0. Opa, e se tiver raiz no denominador, né? Se for no denominador nunca pode ser 0. Se for dentro da raiz, pode ser 0, mas não pode ser negativo. Então, nesse caso aqui, gente, nem o 0 pode ser. É maior que 0 e nem o 0 pode ser. E não pode ser número negativo. Então, essas são as condições de domínio. Isso é o que cai mais, tá, gente? Sobre essa teoria das funções, né, do geral. Depois nós vamos ver função de primeiro grau, função de segundo grau, função modular, aí cai as funções específicas. Mas sobre a teoria geral, que é esse comecinho aqui,
O que pedem mesmo é, qual é o domínio? Então vamos ver um exercício aqui. Qual é o domínio real da função real dada por f de x é igual a raiz de 3 menos 2x dividido pela raiz de x menos 1. Ih, rapaz, tem raiz em cima, tem raiz embaixo. Eu sei que quando a raiz em cima, como é que a gente faz mesmo? Tem que ser maior ou igual a 0. Então, quando tem raiz, o número que está dentro da raiz pode ser 0. Mas tem que ser maior, não pode ser negativo. Então, tem que ser maior ou igual a 0. E quando está no denominador, nem igual a 0 pode. Então, eu tiro e escrevo assim, ó. Aqui só passei... Ah, tá. Deixa eu explicar isso aqui antes. Antes de fazer o denominador, deixa eu explicar um detalhezinho aqui. Isso daqui, gente, quando a gente escreve assim, maior ou igual, menor ou igual, a gente chama inequação. Tá? Tem uma passagenzinha na inequação que você precisa tomar extremo cuidado. Extremo cuidado. É um cuidado que você não precisa tomar na equação. Mas na inequação você precisa tomar esse extremo cuidado. É por isso que eu fiz isso antes. Então, joga o 3 para o outro lado, vai ficar menos 2x maior ou igual a menos 3. Certo? Mas eu quero isolar o x. E aí está negativo. Então, multiplica tudo por menos 1. Tudo por menos 1. O termo da esquerda, o sinal de maior ou igual e o termo da direita. Ou seja, faz o oposto de tudo. Qual é o oposto de menos 2x? É 2x. Qual é o oposto de maior ou igual? Menor ou igual. E o oposto de menos 3 é 3. E aí passa o 2 dividindo. Então, a condição para que aquela raiz exista lá no numerador é que o x seja menor do que 1,5, que 3 dividido por 2, 1,5. Certo? Então, testa lá, dá uma olhadinha lá naquela raiz. Se o x fosse 2, ficaria 3 menos 2 vezes 2, que é 4. 3 menos 4, menos 1, impossível. Então, o x tem que ser menor do que 2, tem que ser menor que 3 sobre 2. Agora vamos pegar de baixo. X menos 1 tem que ser o quê? Maior que 0. Então o x tem que ser maior que 1. O x tem que ser maior que 1 e tem que ser menor do que 3 sobre 2, que é 1,5, né? 3 dividido por 2 não é 1,5. Então ele só pode estar entre essa faixinha do 1, e não pode ser 1, se fosse 1 daria 0 no denominador, e tem que ser menor que 1,5. Então o domínio da função é x tal que o x esteja entre 1 e 3 meios, excluindo 1 e incluindo o 3 meios. Reconhecimento do gráfico de uma função. Olhando para um gráfico, como é que você reconhece se é função ou não? Tá, então, por exemplo, está aqui o x, o y, e aqui tem um gráfico de uma função qualquer. Você traça uma vertical, ou várias verticais. Toda vez que você traça uma vertical, só pode pegar um único y, não lembra? Só pode ter um único y. Cada x só pode ter um único y. Então, se traçou, tem um único, pronto, é função. Agora, se você pegar um gráfico desse daqui e tiver algum ponto no gráfico em que você pode traçar uma vertical e cruzar com 2 pontos, então, isso não é função. Cruzou em 2 é aquele problema. De um x está saindo 2 flechinhas. Isso não é função. Então vamos ver a função do primeiro grau. Primeiro, função constante. Função constante é isso aqui. É quando o y é sempre igual ao mesmo número. Qualquer que seja o x, o y sempre dá o mesmo número. Então a gente diz assim, ó, y igual a b. Se o x for 1, y é igual a b. Se o x for 2, y é igual a b. Se o x for 1000, y é igual a b. Isso é chamado função constante. Como é que é o gráfico da função constante? Você põe aqui o x, aqui o y, e aqui você põe o b. Ó. Põe o pontinho, procura o b. Olha lá, aqui está o b. E por aqui está passando uma reta horizontal, certo?
É função. O nome disso é função constante. Para qualquer x, o y é sempre o mesmo. O que é uma função do primeiro grau crescente? Crescente. Então agora, olha, a função geral de primeiro grau é dada assim. É um número vezes o x mais um número sem o x. Isso é função do primeiro grau. Toda tem essa cara. Y igual a x mais b. Então como é que é uma função crescente? Tem o eixo do x, o eixo do y, e aí é uma reta, né? Uma reta subindo. Conforme o x vai aumentando, ela vai subindo. Isso daqui é uma função do primeiro grau chamada crescente. Onde está o b? Aqui, né? Aqui embaixo. Então b é sempre onde cruza o y. E o a? Na crescente, o a é sempre positivo. Tá? Então, se o a estiver positivo, função crescente. E onde é o b? É onde cruza o y. Aí pode cruzar no negativo, pode cruzar no positivo, tanto faz. Mas, função de primeiro grau crescente é isso. Y igual a x mais b, e o a é maior que zero. E a decrescente? O decrescente é essa, né? Você desenha o x, desenha o y e faz uma reta como? Descendo. Isso é uma função do primeiro grau decrescente. Qual a diferença que ela tem com a crescente? Não é no b, né? É no a. O a é menor do que zero. Então, reta subindo, o a tem que ser maior que zero. Reta descendo, o a tem que ser menor que zero. Função linear. Função linear, gente, é quando b é igual a zero. Quando não tem o b. Ou melhor, quando o b passa no zero. Lá. Então está aqui o x, o y, e é isso aqui. Ó. Pode ser crescente, pode ser decrescente também. Eu dei o exemplo aqui do desenho da crescente, mas poderia ser decrescente. Passou pela origem, passou pelo eixo, né, pelo cruzamento dos eixos, você diz que a função é linear. Ou seja, o b está aqui, o b é igual a zero. Então, vamos fazer um exercício de função do primeiro grau. Em um telefone residencial, a conta mensal para as ligações locais é dada pela função y igual a x mais b, função do primeiro grau, em que x é o número de chamadas e y é o total a ser pago em reais no mês, né? No mês de abril, houve 100 chamadas e a conta mensal foi de R$170. Já no mês de maio, houve 120 chamadas e a conta mensal foi de R$198. Qual o total a ser pago no mês com 180 chamadas? Certo? Então vamos lá. É uma função do primeiro grau. Então está aqui, esse é o y, que é o total a ser pago, R$170. Então na primeira conta, ó, no mês de abril houve 100 chamadas e a conta mensal foi de 170. Como ele diz no texto que y é o total a ser pago, esse aqui eu vou pôr no lugar do y. No lugar do y, põe 170. O que eu vou colocar no lugar do x? As 100 chamadas. Então vai ficar a vezes 100. Tá? Então, y igual a x mais b. Quando o y é 170, o x é 100. E aqui põe o b. Percebeu? Y igual a x mais b. Quando o y é 170, o x é 100. Depois, quando é R$198 a conta, quantas chamadas teve? Pega o a e multiplica por 120 mais b. Certo? É isso que ele deu de informação. Quando o y é 170, o x é 100. Quando o y é 198, o x é 120. Tá? Então como é que eu descubro esses numerinhos, o a e o b aí? Resolvendo esse sisteminha. Aí vira um sistema linear do primeiro grau. Então, multiplicando esse daqui por menos 1, olha como é que fica legal. Fica menos 170 igual a menos a vezes 100 menos b.
Aí, se eu somar essas duas aí, se eu somar, olha só, aqui em cima tem mais B, embaixo tem menos B. O B vai cortar. Aí vai ficar 198 menos 170, 28. 120A menos 100A, 20A. B menos B, 0. Se 28 é igual a 20A, o A é 28 dividido por 20. Então o A dá 1,4. Substituindo, né, na primeira equação, por exemplo, vai ficar 170 igual a, que já vimos que é 1,4, vezes 100 mais B. Bom, 1,4 vezes 100 é 140. Joga para o outro lado, 170 menos 140 igual a B. Portanto, B é igual a 30. Agora você já descobriu como é que é a cara da função. Como é que é a função? Y é igual a 1,4 vezes x, e agora o x é 180 que ele quer, mais 30. Multiplicando isso tudo e somando com 30, 1,4 vezes 180 é 252, mais 30, 282 reais, caso tenha 180 chamadas. Percebeu? É isso, função do primeiro grau. Y igual a AX mais B. E a função do segundo grau? Ah, agora aparece o x ao quadrado. Então é A vezes x ao quadrado, mais B vezes x mais C. O gráfico da função do segundo grau não é uma reta, é uma parábola. E a parábola pode estar em várias partes do plano cartesiano. Se ela estiver cruzando o eixo x em dois pontinhos, tem uma característica. E se a boca da parábola estiver para cima, é outra característica. Então, boca para cima significa que o número que está na frente do x ao quadrado é um número positivo. E se estiver cruzando em dois pontinhos, são as raízes, aquilo que você determina no Bhaskara, lembra a equação de segundo grau? As bases da álgebra, no curso das bases da álgebra, a gente ensinava o que era delta, para achar as raízes. Raízes é onde cruza o eixo x. Então, quando o delta é positivo, tem duas raízes. Então, você olhou lá, parábola boca para cima, cruzando o eixo x, delta positivo e o A também é positivo. Se você olhar para o gráfico da parábola e ver que só toca o eixo do x, significa que ele tem uma raiz dupla. Raiz dupla quer dizer uma só tem um valor. As duas têm o mesmo valor. Então aqui, boca para cima, significa que o número que está na frente do x ao quadrado é positivo. E aqui, o que significa? Um pontinho só tocando. Significa que o delta é igual a zero. Dá para resolver, só tem uma solução. Se a parábola continuar com a boca para cima, porém não estiver cruzando o eixo x, nem tocando o eixo x, significa que o A continua sendo positivo. E o delta é menor que zero. Ou seja, não tem raiz no mundo real. Só vai ter raiz no mundo que a gente chama de mundo complexo, que a gente vai ver depois, tá? É a continuação da álgebra, os números complexos, os números imaginários. Por enquanto a gente está estudando a álgebra real. Se você olhar para o desenho de uma função do segundo grau e ver que é uma parábola, agora a boca está para baixo assim, o significado é que o número que está na frente do x ao quadrado é negativo. Se estiver cruzando em dois pontinhos no eixo x, significa que o delta é positivo. Tem raiz. Essas são as raízes. Você poderia ter também a parábola só tocando o eixo x. Aqui continua sendo negativo o A, e aqui o delta é igual a zero. E poderia ter uma parábola assim, sem tocar
o eixo x, sem cruzar o eixo x, e com a boca para baixo. Boca para baixo significa o A negativo, e não cruzando o x, o delta é menor que zero. Pontos notáveis. Então vamos ver alguns nomes de alguns pontos aí. Tá? Onde cruza o eixo x? Se cruzar em dois pontos, um vai ser a primeira raiz, que eu chamo de x1, ou raiz 1, e o outro aqui, a outra raiz, o x2. Beleza? Esse pontinho que cruza aqui, gente, é o C. É o C lá do ax² mais bx mais c. É o pontinho em que o x é igual a zero. E o y é igual a c. Então é o par 0c. Aqui, traçando, cortando a parábola bem ao meio assim, esse eixo é chamado de eixo de simetria. Simetria, o lado direito e o lado esquerdo são iguais. Ele passa por um ponto, que nesse caso aqui é o mínimo da parábola, que é o chamado vértice da parábola. Aqui é o x do vértice. É a média das raízes. Você vai pegar a raiz 1 e a raiz 2, vai somar e dividir por 2. E vai dar isso daqui, ó. Você vai pegar o b, né, lá do ax² mais bx mais c, pega o b, troca o sinal e divide por 2a. E aqui, ó, vamos ver a ordenada. A ordenada do vértice, o que que é? Você vai pegar o delta, trocar o sinal e dividir por 4a. Beleza? Uma questão que envolve função do segundo grau. Nesse caso é uma inequação. Então, inequação é o seguinte. Passa todo mundo para o lado esquerdo. Deixa o zero do lado direito. Vai passando todo mundo para o lado esquerdo. O segredo é deixar o zero do lado direito. Tá? Então, vamos jogar isso daqui. E aqui a gente joga aqui. E deixa o zero aqui. Certo? Então vai ficar assim. X² mais x menos 1. Tudo sobre 9 menos x² menos, põe outra fração, 1 sobre 3 menos x maior ou igual a zero. Agora, nós vamos tentar transformar só em uma fração. Então vamos ver se tem mínimo múltiplo comum. Tem, né? Olha lá. X² mais x menos 1 sobre... O que é 9 menos x²? É a soma multiplicada pela diferença. Quadrado, diferença de quadrados. Então o mínimo vai ser a multiplicação. 3 mais x que multiplica 3 menos x. Na primeira fração só repete. X² mais x menos 1. E na outra você multiplica isso pelo menos 1 que está lá em cima. Vai ficar menos 3 mais x. Abrindo esse parênteses, tudo maior que zero. Abrindo esses parênteses aí, né? Então vai ficar x² mais x. Depois lá, menos x, né? Que vai dentro dos parênteses de um x, vai cortar. E vai ficar menos 1 menos 3 menos 4. Maior ou igual a zero. Ah, eu escrevi antes aqui. Então, fica assim. X² menos 4 sobre 9 menos x² maior ou igual a zero. Ó, o melhor a fazer é isso aqui. Pega essa e vamos fazer uma retinha para esta função, para a função que está no numerador. Quais são as raízes? Quais são os números que transformam essa expressão aí, x² menos 4, quais são os números que transformam ela em zero? Quais são as raízes disso? É o 2 e o menos 2. 2² menos 4 dá zero. Menos 2² menos 4 também dá zero. Então você marca aqui o menos 2 e marca aqui o 2. Agora, se o x for maior que 2, isso aí vai ficar positivo ou vai ficar negativo?
Se o x estiver entre menos 2 e 2, o x² menos 4 vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Se o x² se o x for menor que menos 2, o x² menos 4 vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Então, vamos pensar um número. Pensa aí, número para x, maior que 2. 10. 10 ao quadrado é 100. 100 menos 4, 96. 96 é positivo. Então, qualquer x acima de 2, a expressão x² menos 4 dá positiva. Se você pensar num número negativo, né, abaixo de menos 2, menos 10. Quando ele levar menos 10 ao quadrado, fica menos 10 vezes menos 10, que dá 100 também. Menos 4. Então, o resultado dá positivo. E aqui, entre menos 2 e 2, a expressão x² menos 4 fica negativa. Pensa um número aí entre menos 2 e 2. Sei lá, 0 aí, 0 é uma boa. 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 dá menos 4. Então, a expressão x² menos 4 é positiva quando x é menor que 2. Menor que menos 2. É negativa quando x estiver entre menos 2 e 2. E é positiva quando x é maior que 2. Beleza? Tá. Vamos fazer a mesma coisa para o outro. Né? Quais são as raízes do 9 menos x ao quadrado? Quais são os números que transformam isso em 0? Qual o número de x que transforma isso em 0? Mas você vai ver que o 3 transforma isso em 0, né? 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0. E o menos 3 também. Então você põe uma reta, procura o menos 3, põe lá. Procura o 3, também põe lá. Tá, agora vamos pensar. Se o x for grandão, né, for lá maior que 3, pensa um número maior que 3. X igual a 10. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Aí ficaria 9 menos 100. 9 menos 100 dá negativo. Então, quando x é maior que 3, dá negativo. Quando o x está entre menos 3 e 3, joga qualquer número aí. Joga o 0, dá positivo. E quando estiver aqui abaixo, dá negativo. Aí, você vai pôr a reta para a gente analisar o sinal. Olha lá. Agora nós vamos ver a inequação, que tem as duas funções do segundo grau aí. Vamos pôr uma reta para ela e vamos puxar todos os números. O menos 3, o menos 2, o 2 e o 3. Tá? E vamos ver cada intervalinho desses. Olha, nós subdividimos a reta agora em 5 partes aí. Os menores que 3, menor que menos 3, aquilo que tiver entre menos 3 e menos 2, aquilo que tiver entre menos 2 e 2, aquilo que tiver entre 2 e 3 e os que tiverem acima de 3. Então vamos ver o sinal de cada um. O sinal de cada um, gente, nós estamos dividindo duas coisas. Se dividir positivo com positivo, dá positivo. Se dividir positivo com negativo, dá negativo. Negativo com negativo, dá positivo. Então vamos ver aqui. Aqui é positivo, acima de 3. Aqui, negativo. Quando divide, negativo. Aqui, negativo. Aqui, positivo. Quando divide, negativo. Aqui, positivo. Aqui, negativo. Quando divide, negativo. Então nós já sabemos. A divisão x² menos 4 por 9 menos x² dá negativo quando? Quando x é menor que menos 3, quando x está entre menos 2 e 2, e quando x é maior que 3. E aqui, esse intervalo? Aqui, a gente sabe, na primeira retinha, só é negativo entre menos 2 e 2. Na segunda retinha, é positivo entre menos 3 e 3. Então, ficaria aqui positivo com positivo, positivo. Aqui, positivo com positivo, positivo. Então, onde que a divisão de x² menos 4 por 9 menos x² é maior ou igual a 0? Aqui. Não pode, o x não pode ser menos 3, senão o denominador daria 0. Não pode ser 3 também, senão o denominador daria 0. Aqui tudo bem, pode fechar. Então aqui dá aberto, aqui dá aberto, aqui dá fechado, aqui dá fechado. Então o intervalo que é a resposta é essa.
é o x entre menos 3 e menos 2, excluindo o menos 3 e incluindo o menos 2. E aqui, olha lá, x é o intervalo entre menos 3 e menos 2, excluindo o menos 3 e incluindo o menos 2, unindo com outro intervalo lá, que é o x entre 2 e 3, incluindo 2 e excluindo o 3. Ufa! Ai, ai, chegou, né? A aula de hoje foi essa. Espero que você tenha tido um ótimo proveito. Aproveita para rever as partes em que você achou que ficou um pouquinho mais atrapalhado. E a gente volta em breve com um novo módulo da matemática. Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Um abraço.